Vamos resolver então essa questão do Enem 2018, só que ela está adaptada, tá? A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representadas nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Muito bem, então na verdade nós temos dois gráficos. Esse aqui é o primeiro e depois nós vamos resolver o segundo, tá? Em relação a esse aqui, ó, escreva a equação reduzida da reta que representa a quantidade de peças X em relação ao tempo. Então, quero que vocês observem que no eixo das abscissas nós temos o tempo, no eixo das ordenadas nós temos o X, e o X está representado a quantidade de peças, certo? Então, eu quero representar a quantidade de peças em relação ao tempo. Eu quero uma equação reduzida de reta que represente essa reta para todos os pontos, certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro, nós podemos utilizar a noção de matriz para a gente representar esses valores aqui, para nós encontrarmos, então, esta equação. Mas como é que a gente usa a notação lá de matriz? Nós usamos a condição de alinhamento entre três pontos, que ele diz o seguinte, que um determinado x, y1, x de A, y de A1, x de B, y de B1. Por que eu montei essa matriz aqui? Porque diz que pela condição de alinhamento entre três pontos, se o determinante da matriz formado por três pontos que são colineares der igual a zero, isso significa que esses três pontos estão alinhados, tá? Só que vocês percebam que eu coloquei XA e XB. Por quê? Porque para que eu consiga encontrar a equação da reta, ou seja, uma equação que represente todos os pontos dessa reta, eu vou precisar de dois pontos, certo? Quais são esses pontos? Esses pontos devem estar conhecidos. Neste caso aqui nós vamos representar esse ponto A como tendo as coordenadas 1 e 20, e o ponto B, aqui em cima, que terão as coordenadas 3 e 60. 3 do X, 60 do Y, tá? Lembrando que esse X aqui só está representando o número de peças, tá bom? E esse T está representando o tempo em horas. Vamos lá, então. Quero que vocês percebam agora a seguinte situação. Nós vamos substituir, onde tem o XA e o YA, nós vamos representar como o X do ponto A e o Y no ponto A. Onde tiver o XB e YB, nós vamos representar, então, o X que vale 3, nesse caso aqui, e o Y que vale 60, tá? Então, só para nos atualizarmos, então, esse T aqui, que é o tempo, está representando lá na nossa matriz os valores de X. E este X que está representando a quantidade de peças, para nós será o nosso valor de Y. Tá bom? Vamos lá então. Vou colocar aqui embaixo e vou montar a minha matriz. Então, o X e um Y qualquer e 1. X de A. Então, 1 Y de A, 20. E aqui completa com 1. E aqui o X, que é o 3, o Y, que é o 60, e aqui o número 1. Certo? O determinante dessa matriz tem que dar igual a zero para que, se eu representar qualquer ponto aqui, ó, por exemplo, vamos supor que essa reta continue, qualquer ponto dessa reta será representado por esta equação que eu vou montar a partir dessas informações. E para que elas estejam alinhadas, ou seja, se elas são colineares,
o determinante dessa matriz precisa dar igual a zero. Vou colocar depois isso aqui, tá? Bom, como é que nós resolvemos, então, essa matriz? O determinante dessa matriz. Nós calculamos o determinante através da regra de Sarros. O que diz a regra de Sarros? Que, para resolver isso aqui, eu pego a primeira e a segunda coluna e vou repetir aqui fora. Então, x, y, 1 e 20, 3 e 60. Certo? Agora eu vou pegar aqui, para calcular o determinante através da regra de Sarros, eu vou multiplicar a partir da diagonal principal. Então, vai ficar x vezes 20 vezes 1, vai dar 20x. Continuando, y vezes 1 vezes 3, vai dar mais 3y. 1 vezes 1 vezes 60, vai dar mais 60. Certo? Quando eu multipliquei todos os elementos aqui a partir da diagonal principal, eu vou para a diagonal secundária. Então, o que é a diagonal secundária? São esses elementos que eu vou multiplicar aqui, ó. Só que tem um detalhe. Pela regra de Sarros, quando eu multiplico os elementos da diagonal secundária, ainda no final eu tenho que fazer o jogo de sinal com menos, porque esse menos é da fórmula que ele desenvolveu. Tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 20 vezes 1 vai dar 60. 60 com o menos da fórmula, menos 60. Igual. A segunda multiplicação. 60 vezes 1 vezes x vai dar... Perdão, aqui não é igual, tá? Então, aqui é 60 vezes 1 vezes x vai dar, com o menos da fórmula, menos 60x. E aqui mais uma multiplicação. 1 vezes 1 vezes y vai dar y, com o menos da fórmula, menos y. Tudo isso tem que dar igual a zero. Percebam, quando eu igualar a zero, é que eu estou representando a minha equação. A gente já vai ver aí no final. Então, agora eu preciso juntar os termos que são semelhantes. O que são termos semelhantes? O 20x com menos 60x. Então, ó, esse 20x com menos 60x. Então, vou ter menos 40x. Agora, eu vou juntar o y com o y. Se eu tenho 3y e devo um y, vou ficar com 2y. E aqui eu tenho 60 com menos 60, vai dar 0. Então, sobrou só igual a 0. Ok? Muito bem. Então, agora, o que está pedindo na minha atividade é para que eu ache a equação reduzida da reta. Na equação reduzida da reta, ela tem uma representação. Ela é representada mais ou menos assim, ó. Y é igual a m de x mais o b. O que é que representa esse m? Esse m é o coeficiente angular da reta. O que significa esse b? Esse b significa o termo independente. Então, essa aqui é a chamada equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta. Certo? Então, eu preciso sair daqui e chegar aqui. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Ora, a primeira coisa que eu vou observar? Que o y está isolado. Então, vou deixar 2y igual. Esse 40 que é negativo passa positivo. Certo? Para deixar o y isolado, o y vai ser igual a 40x divididos por 2. O y vai ser igual a quanto? A 20x. Ok? Muito bem. Então, só para... Essa aqui é a chamada equação reduzida. Agora, disto aqui, ó, eu tenho que voltar lá em cima e dar uma olhadinha. O que está representando o x? Bom, o x é o t, que é o tempo em horas. O que está representando o y? O y está representando o valor de x, que representa a quantidade de peças. Então, é só voltar aqui embaixo e representar a forma que eu preciso. O y
está representando o x, que é a quantidade de peças. Então, o x vai ser igual a 20 vezes. Percebam o que está representando o x aqui. É o t, que é o tempo em horas. Então, o x é igual a t, igual a 20 vezes o t. Isso significa dizer o quê? Lá no meu gráfico. Então, veja bem. Olha, vamos ver se dá certo. Então, veja bem. Quando t é igual a 1, 20 vezes 1, 20. Ou seja, são 20, o x representa a quantidade de peças. Então, depois de 1 hora, são produzidas 20 peças. E depois de 3 horas, 20 vezes 3 vai dar 60. Percebam que deu 60 aqui também. Tá? Agora, depois de, vamos supor, 5 horas, quando t é igual a 5, quantas peças serão produzidas? Então, 20 vezes 5 dá 100. Percebam que esta, então, é a equação que eu estou falando aqui, a equação reduzida, que me ajuda a responder todas as soluções que eu posso encontrar aqui nesse meu probleminha. Certo? Muito bem. Vamos agora para o outro. Ó. Escreva a equação reduzida da reta que representa o faturamento y em relação ao tempo t. Certo? Então, isso, o tempo t, são os valores que nós vamos usar para x, e o faturamento y é o valor de y que nós vamos usar lá na nossa notação matricial. X, y1, x de A, y de A1, x de B, y de B1. Tudo isso tem que dar igual a 0. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro ponto, o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? X vale 1, o y vale 4. Quais são as coordenadas do ponto B? X vale 2, o y vale 8. Certo? Então, agora eu vou substituir os valores de A e de B aqui no xa, ya e xb, yb. Então, vamos lá. Então, eu fico lá. X e o y qualquer. Quanto vale o xa? Vamos observar aqui, ó. É 1 e 4, o valor do y. Aqui continua 1. O x de b. Vamos perceber aqui em cima, ó. É 2 e o y é 8 e aqui vale 1. O que nós vamos usar para resolver o determinante dessa matriz de ordem 3×3? Vamos utilizar a regra de Sarros. Né? O que diz a regra de Sarros? Nós pegamos essas duas primeiras colunas e jogamos aqui para fora. Certo? Tudo isso tem que dar igual a 0. Pela regra de Sarros, nós vamos multiplicando aqui a diagonal principal. Vamos multiplicando os valores a partir da diagonal principal. X vezes 4 vezes 1 vai dar 4x. Y vezes 1 vezes 2 vai dar mais 2y. E aqui, 1 vezes 1 vezes 8 vai dar 8. Agora vamos para a diagonal secundária. Só que na diagonal secundária, quando nós multiplicamos esses valores aqui, nós temos que lembrar que pela fórmula, nós temos que fazer um joguinho de sinal de menos. Nessa primeira multiplicação, na segunda multiplicação e na terceira multiplicação. Então, 2 vezes 4 vezes 1 vai dar 8, com o menos da fórmula, menos 8. 8 vezes 1 vezes x vai dar 8x, com o menos da fórmula, menos 8x. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, para não se perder. E aqui, 1 vezes 1 vezes y vai dar y. Com o menos da fórmula, vai ficar menos
y. Tudo isso tem que dar igual a zero. Agora, qual que é o processo? É juntar os termos semelhantes. Se eu tenho 4x e devo 8x, fica devendo 4x. Se eu tenho 2y e devo y, eu vou ficar com y. Se eu tenho 8 e devo 8, eu vou ficar com 0. Então, igual a 0. O que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que na equação reduzida, nós vamos ter que chegar a uma coisa semelhante a isso, ó, y igual a mx mais b, onde o m é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, certo? Então, eu preciso isolar o y. Então, o y vai ser igual a 4x. Chegamos à equação reduzida. Só substituindo aqui as letras, o meu x dessa fórmula está representando o t, que é o tempo. E o y é o próprio y que representa o faturamento. Então, só ajeitando a minha fórmula no lugar do x, eu vou colocar y igual a 4t, onde o t vai representar o tempo. Vamos provar que isso é verdade? Olha só, quando o tempo é igual a 1, 4 vezes 1, 4. Ou seja, o faturamento vai ser igual a 4, realmente. Agora, quando o tempo é 2, se passaram 2 horas, qual que é o faturamento? 4 vezes 2 é 8. Realmente o faturamento é 8. Aí, se passarem 10 horas, 4 vezes 10, 40. Então, o faturamento será de 40. Ok? Então, esta aqui é a chamada equação reduzida da reta.